Bom dia. Nós vamos apresentar hoje nosso seminário sobre o Dodgeball. Nosso grupo é composto por mim, Ana Beatriz, João Vitor, Márcio, Daniel e Tamires. Os temas que vamos falar seguirão essa ordem: características da faixa etária de 7 a 10 anos, DMSP, características da modalidade, conteúdo e princípios operacionais, Teaching Games for Understand, que é a nossa abordagem escolhida, e, por fim, o plano de aula. Bom dia, turma. A gente começou para descrever as principais características da faixa etária, dividindo ela entre psicológicas e físicas, sendo que as características psicológicas, elas englobam capacidade de compreensão espacial, concentração, esse tipo de coisa. E as físicas, elas englobam, por exemplo, altura e peso. Dentro das características psicológicas, elas desenvolvem uma série de capacidades. Começando pelas características do raciocínio indutivo, que é, a partir da observação de certos membros de um grupo, esse grupo, a criança consegue tirar conclusões sobre o grupo como um todo. O raciocínio dedutivo é afirmar algo sobre um grupo e depois aplicar essa afirmação sobre um membro específico desse grupo. As relações espaciais é melhorada, como, por exemplo, a noção de distância entre dois lugares, o tempo necessário para percorrê-lo, e elas lembram com maior facilidade o caminho entre dois pontos de referência. Elas também conseguem seriar objetos por dimensão, como, por exemplo, criar uma sequência de objetos mais leve para o mais pesado. E ainda relacionado com isso, existe a conservação dos materiais. Uma criança de 7 a 8 anos consegue saber que, mudando apenas o formato de um objeto, essa quantidade de material é conservada. Porém, diferente das crianças de 9 e 10 anos, que conseguem saber que o peso se mantém o mesmo, as de 7 e 8 anos acham que o peso é diferente. Já indo para as características físicas, você pode notar que tem uma menor taxa de crescimento entre relações com as faixas etárias anteriores. E agora, indo por idade, as crianças de 7 anos desenvolvem a capacidade de se equilibrar em um pé só de olhos fechados e realizar com facilidade qualquer tipo de salto. As de 8 anos têm uma força de preensão de 5 kg e desenvolvem a capacidade de seguir um padrão de saltos ritmados. E vale lembrar também que essa idade é que tem o maior número de jogos em que crianças de ambos sexos participam. As de 9 anos podem correr a uma capacidade de 4,9 metros por segundo e conseguem arremessar uma bola de até aproximadamente 21 metros de distância. E aos 10 anos, as crianças conseguem fazer o cálculo para interceptar pequenas bolas lançadas de longe. Aqui tem um gráfico, pode ver que ele vai dos 6 até os 11, mas simplesmente deixando de lado isso, dá para se notar quanto que mais ou menos cresce por idade. Você vê que as meninas de 7 anos começam ali numa média de 1,26 metros, né? E terminam os 10 anos com 1,43. E isso varia, porque isso é só uma média. Então, tem meninos de 7 anos que são bem mais altas e bem mais baixas. Isso é só uma média. Vocês podem observar aí por peso e altura cada um. Bom, o DMSP ele foi criado por Coté, Baker e Aberndt, representado na figura. E é uma condição para avaliar a aprendizagem e, consequentemente, os resultados do desempenho e do desenvolvimento em crianças. Trata-se de um modelo de participação no esporte integrado, para compreender o papel da prática e dos jogos no desenvolvimento de competências, ilustrando mais claramente as possíveis trajetórias de participação esportiva do modelo. Bom, a faixa etária caracterizada em nosso seminário é a de 7 a 10 anos, como foi falado anteriormente, as suas características. E elas, então, estão situadas em sampling years, isso é, os anos de amostragem, definido pela maior quantidade de brincadeiras e jogos deliberados em detrimento às práticas deliberadas, além do envolvimento em diversas modalidades, e não especificando só uma. São considerados blocos de construções essenciais para sua contínua participação no esporte, com programas esportivos flexíveis, né, que se adaptam aos interesses e às idades individuais de cada atleta.
Aqui nós temos as diferenças principais entre as brincadeiras deliberadas e as práticas deliberadas. Como, por exemplo, as brincadeiras deliberadas, elas são feitas por vontade própria, enquanto as práticas são feitas para alcançar um objetivo. As regras nas brincadeiras, elas podem ser flexibilizadas e adaptadas de acordo com a individualidade de cada um. Nas práticas deliberadas, isso é mais difícil de acontecer, obtendo regras explícitas para cada atividade. Nas brincadeiras, o foco ele é no divertimento, no prazer da criança em realizá-lo. Enquanto nas práticas, o foco é estrito ao resultado, ao esforço, para alcançar realmente o objetivo previsto. As brincadeiras, elas podem ocorrer sem envolvimento de adultos, ou seja, elas podem ser monitoradas pelas próprias crianças na atividade. Enquanto as práticas, geralmente, é necessário a presença de um adulto para monitorá-las e guiá-las. Outro ponto positivo das brincadeiras deliberadas são a variedade de espaços e equipamentos que podem ser utilizados nessas atividades. Enquanto nas práticas, os espaços e equipamentos são específicos, não havendo toda essa variação. Bom, foi muito estudado que, ao considerar apenas as práticas deliberadas no desenvolvimento do atleta, a gente vai deixar de lado as relações entre os aspectos desenvolvimentistas, motivacionais e psicossociais das habilidades humanas. Por sua vez, as brincadeiras deliberadas, elas envolvem atividades prazerosas e motivadoras, focado, como eu disse antes, no divertimento das crianças e no interesse individual, ao invés do esforço e do resultado, priorizando as atividades lúdicas, por propor à criança uma maior chance de usar a sua criatividade, de criar suas estratégias e, principalmente, pode aproximá-la do esporte, criando memórias afetivas que contribuem para maior motivação. Ou seja, ela vai criar um laço com o esporte, ela vai ter realmente uma memória afetiva que pode comprometer positivamente e futuramente, com a idade correta, a especialização em alguma modalidade na que ela melhor se identificar, partindo da sua vontade própria e do momento correto. Bom dia, gente. Apresentar as características da modalidade para vocês. O Dodgeball no mundo, existe a Federação Mundial do Dodgeball, que organiza os campeonatos mundiais anuais. Em 2019, ocorreram em Cancún, e os campeões, tanto masculino quanto feminino, foram os Estados Unidos. Atualmente, eles contam com mais de 60 países federados, e eles têm a intenção de virar uma modalidade olímpica, mas ainda precisa que o esporte seja mais disseminado. Eles tinham a intenção de conseguir participar das Olimpíadas no ano de 2028. Agora, no Brasil, não é um esporte muito conhecido, porém a gente tem a queimada, que é difícil ter uma criança que nunca brincou, mas as regras são diferentes. No site da Federação Mundial de Dodgeball existe um registro de uma federação brasileira de Brasília, mas eu pesquisei e não encontrei nenhuma página deles, além de uma página do Facebook, que já não tem atividade há muito tempo. Então, tudo que nós temos do Dodgeball, como estamos apresentando, são alguns eventos pontuais. As principais características que é um esporte coletivo com bola, sem invasão. Então, cada time fica apenas em metade da quadra. Com interação direta com o oponente. É praticado numa quadra ou em campo. Bom, o time é formado por até 10 jogadores, sendo 6 jogadores em quadra. A bola é uma bola feita de espuma revestida com um material elástico semelhante à borracha. E ela tem um diâmetro de aproximadamente 18 centímetros. O campo é essa imagem que vocês estão vendo, dividido no centro pela linha central. Ele tem o tamanho de uma quadra de vôlei, sendo 18 metros de comprimento por 9 de largura. E a partir da linha do centro, tem uma linha de ataque de cada lado da quadra. Pode passar. Bom, o objetivo do jogo é eliminar todos os adversários acertando-os com a bola, né? Os queimando. Para começar o jogo, tem a corrida inicial.
como que começa? As bolas são posicionadas, as 6 bolas são posicionadas na linha central, 3 de cada lado da quadra, que são 3 para cada equipe. A partir do sinal do juiz, os jogadores eles correm do fundo da quadra até a metade para conseguir o domínio das bolas. Quando as bolas são obtidas, antes de elas serem atacadas, elas precisam ser recuadas até a linha de ataque, que foi mostrado no slide anterior. Para se defender, os jogadores eles têm a opção de esquivar, defender a bola usando outra bola, ou segurar a bola que foi arremessada. Quando se segura uma bola que foi arremessada por um oponente, quem arremessou a bola é eliminado e um companheiro de equipe que já tinha sido eliminado antes pode voltar para o jogo. Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio. Eu vou dar sequência na apresentação falando sobre o conteúdo e a relação com os princípios operacionais. Primeiro, é importante dizer que está um pouco diferente do trabalho escrito, porque nós fizemos isso, nós alteramos um pouco, porque após o feedback do professor, dos trabalhos anteriores, nós achamos interessante alterar algumas coisas para melhorar o nosso aprendizado, porque isso força a gente, e para apresentar um plano de aula com melhor qualidade para os alunos. E antes de seguir adiante e fazer essa relação entre os conteúdos e os princípios, é importante a gente saber o que seriam os princípios operacionais. Eu vou explicar de uma forma breve para a gente poder seguir adiante. Então, os princípios operacionais, segundo Bayer, 1994, são os princípios que dão origem à ação e que definem as propriedades invariáveis sobre as quais se vai unir a estrutura fundamental do desenvolvimento dos acontecimentos. Ou, para entender melhor, podemos utilizar a citação de Lalande, 1947, feita pelo mesmo autor no mesmo texto. Regra geral ou norma de ação claramente representada no espírito. Esse espírito aqui seria o espírito do esporte, que cada esporte teria um. Esse quadro é uma adaptação retirada do texto de Bayer. Ele nos mostra quais são os princípios operacionais dos jogos esportivos coletivos. Os princípios operacionais se alteram a depender se a equipe está atacando ou se a equipe está defendendo, que pode acontecer ao mesmo tempo no dodge. Dentre esses princípios operacionais do ataque, a gente tem a conservação da posse de bola, a progressão dos jogadores e da bola para a baliza adversária, atacar a baliza adversária, ou seja, fazer o ponto, né, porque nesse esporte a gente não teria baliza. Dentre os princípios operacionais da defesa, nós temos recuperar a posse de bola, impedir a progressão dos jogadores para a baliza e proteger a própria baliza e o campo, que no caso seria evitar levar o ponto. No entanto, assim como no voleibol, que foi citado por Bayer em seu texto, o dodgeball também tem uma certa peculiaridade desses princípios em relação a outros esportes coletivos. Por exemplo, existe a progressão de jogadores da bola, porém ela é limitada. Ou seja, ela só acontece até metade do campo. E sim, ela pode ser impedida, porém apenas com um ataque ou um blefe de ataque de algum oponente. Isso significa que para uma equipe se defender, ela precisa ter posse de bola e ter capacidade de atacar. Nesse caso, conservar a posse de bola, que seriam os princípios, também significa ter capacidade de se defender, que seria o último princípio da defesa, o último princípio operacional da defesa, visto aí na tabela. E ao invés de a baliza ser o objetivo, que a gente não tem baliza, o objetivo sempre vai ser o próprio adversário. E a proteção da baliza, que significa evitar levar o ponto, na verdade seria uma esquiva que o jogador realiza, ou uma recepção. Agora vamos para um vídeo para tentar enxergar isso.
Certo. Então, pessoal, notem que o avanço dele, a progressão dele é apenas até a metade da quadra, ou seja, naquela linha verde. Nesse caso aqui agora, esse jogador está sozinho, os outros jogadores já foram queimados, e ele estava com a posse da maioria das bolas. Então era difícil do outro time evitar a progressão dele. Percebam agora que o outro time pegou uma bola, ele teve a posse de bola, porém ele não conseguia avançar o campo. Segundo blefs e um ataque do jogador de vermelho, do Canadá. Agora, no caso, o avanço foi interrompido pela equipe de branco ao jogador de vermelho. O conteúdo da aula busca desenvolver os princípios operacionais e habilidades necessárias para jogar bem o dodgeball. No decorrer do plano de ensino, no plano da aula, vamos falar como as variações dos objetivos de cada atividade se relacionam com os princípios operacionais. Acreditamos que o método de ensino escolhido é um bom método para desenvolver esses princípios operacionais e habilidades e capacidades de maneira contextualizada. Bem, a abordagem escolhida para o nosso seminário foi a contemporânea. E entre as existentes, caracterizaremos o Teaching Games for Understanding, criado por Bunker e Turk. Bom, nesses novos modelos contemporâneos, surge a perspectiva construtivista, onde o aluno é agente ativo e central do processo. Isso é, ele é responsável pela sua aprendizagem, não devendo apenas seguir regras do que lhe é proposto, mas ter uma participação ativa dentro de um processo, porque ele não é apenas um receptor ou reprodutor de conhecimento, devendo aprender a lidar com esses imprevistos colocados em nossa realidade. O Teaching Games desenvolve-se nessa perspectiva construtivista, tendo o aluno como um agente ativo e ensinando-o por meio de jogos e das situações dentro deles. Bom, esse é o modelo de ensino de jogo para a compreensão do Teaching Games for Understanding. A forma do jogo seria apresentar às crianças uma variedade de formas de jogo, de acordo com sua idade e experiência, atentando aos seus problemas envolvidos. A apreciação do jogo. Bom, é importante lembrar que as regras que dão o formato do jogo, isso é, necessário atentar-se às modificações que as flexibilizações das regras causará, implicando nas táticas. A consciência tática. A conscientização tática deve levar ao reconhecimento precoce das fraquezas da oposição, por exemplo, meios de criar e negar espaços voltado a superar o time oposto e se sobressair em relação a isso. As tomadas de decisão. Nessa abordagem aos jogos, há uma diferença entre as decisões que são baseadas em o que fazer e como fazer, permitindo o papel ativo do aluno nas tomadas de decisões, a partir do como fazer, analisando o jogo e entendendo o que deve ser feito. O professor, ele é um guia facilitador do processo. Execução motor. É sempre vista no contexto do aprendiz e do jogo, relacionado. E o desempenho, por fim, deve ser uma medida de adequação da resposta e da eficiência da técnica. Bom, os questionamentos são muito válidos no meio do Teaching Games, fazendo com que a criança, atleta, seja central no processo, na perspectiva construtivista. Pense em qual decisão tomar e qual caminho seguir. Com base na experiência, a medida aprecia as situações de jogos e permitindo uma ideia de estratégia diante aos imprevistos, implicando em criatividade e uso de imaginação em situações de jogos. Por exemplo, os questionamentos, eles desenvolvem a tática,
a capacidade crítica e pensamento reflexivo sobre as tomadas de decisão e a capacidade de o aluno solucionar determinado problema enfatizado pelo professor, como está escrito nos slides. Algumas das perguntas, questionamentos que devem ser feitos quando, por exemplo, um erro é percebido, utilizando das palavras o que, onde, quando, por quê, quem e como. Por exemplo, o que ocorreu mal? Onde o problema ocorreu? Quando o problema ocorreu? Por que ocorreu esse problema? Quem cometeu o erro e como, por fim, solucionar esse problema. Fazendo com que o atleta tenha uma reflexão da situação de jogo. Nesse momento, ao realizar as perguntas, o professor, como disse antes, ele vai ser um guia facilitador do processo, deixando com que o aluno seja ativo em sua participação, utilizando de perguntas lógicas e meios pedagógicos, assegurando a qualidade da intervenção do professor e logo vai estimular a capacidade autônoma e autêntica dos alunos em questão. Agora a gente vai aqui para o plano de aula e aí tem um patamar geral que a gente vai fazer e a divisão do tempo. Esse tempo é uma previsão e pode ser que ocorra variações durante a aplicação da atividade, né? Da aula, quer dizer. Nossa primeira atividade vai ser a queimada ameba. A gente vai tratar ela como uma forma de aquecimento, por ser uma atividade menos complexa e geralmente que é bem dinâmica. Ela funciona sem divisão de times e começaremos jogando uma bola para cima. Quem pegar a bola deve queimar sem se mover um dos colegas. Quando queimado, essa pessoa sentará no chão e para que ela possa retornar ao jogo, ela pode ou relar alguém que ainda não foi queimado, está de pé, ou bater na mão de outro queimado que estará sentado. Nessa atividade, a gente tem como objetivo, além de que as crianças treinem o arremesso e a esquiva, que vai ser um objetivo em todas as atividades, praticamente, principalmente desenvolver a capacidade de explorar espaços livres. Nós pensamos de variação para essa atividade com um número reduzido de aluno, reduzir o tamanho da quadra, ou também permitir que a pessoa com a bola possa dar 3 passos para assim realizar o arremesso. E considerando um número maior de alunos, pensamos em aumentar o número de bolas, ou uma criança, quando recuperar a bola sem derrubar no chão, poder fazer com que um colega sentado volte a ficar de pé, assim fazendo que todas estejam sempre de pé, né, praticamente o tempo todo, e sempre jogando, né, e correndo, desviando. Após o aquecimento, a segunda atividade será a queimada coringa. Para realizar a queimada coringa, primeiro a gente tem que separar o time. A gente vai separar o time, dando o número 1 ou o número 2 para cada aluno, e depois agrupando os alunos número 1 e os alunos número 2, para formar as equipes. Para realizar essa atividade, nós vamos precisar de bolas e um espaço demarcado. Essa atividade terá a duração de 10 minutos e os principais objetivos são desenvolver os princípios, habilidades e capacidades utilizadas no dodgeball, tudo de maneira contextualizada. Porém, vale lembrar que aqui o princípio operacional de proteger ou atacar a baliza, que no caso do dodgeball seria apenas queimar o indivíduo, passa a ser principalmente queimar o coringa. Esse torna mais difícil proteger o ponto, uma vez que o ataque do adversário pode vir de vários lugares, quando comparamos com o dodgeball propriamente dito, o jogo de dodgeball propriamente dito. Esse jogo é similar à queimada. A equipe 1 irá se posicionar na área quadrada representada pelo grande retângulo azul, e a equipe 2 irá se posicionar na área quadrada, na grande área quadrada amarela. O morto da equipe 2 será no fim da quadra atrás da área da equipe 1, e o morto da equipe 1 será no fim da quadra atrás da equipe 2, no fim de cada quadra. O objetivo de cada equipe é acertar a bola no oponente. Nós vamos chamar isso de queimar o oponente. Nessa atividade, cada equipe vai ter um jogador coringa, que foi
previamente decidido pela equipe antes do início da atividade. O Coringa, quando for queimado, ele simboliza a vitória para a equipe adversária. Se um jogador recepcionar a bola arremessada por um atacante, sem a bola encostar no chão e sem deixar a bola cair ao chão depois de recepcionar a bola, a pessoa que lançou a bola será queimada. É proibido queimar na cabeça e a bola, o início do jogo se dá com a bola sorteada. Se a aula for ministrada para menos de 15 alunos, podemos redimensionar os tamanhos, as dimensões da quadra, e a gente pode, dessa maneira, aproveitar as linhas do campo. Aqui a gente trouxe um exemplo com 10 alunos. Se aparecer mais de 35 alunos, podemos dividir a quadra. E se aparecer muito mais do que 35 alunos, como por exemplo 42, que seria essa imagem que a gente trouxe, aí tem 42 alunos, nós podemos realizar rodízios. Ou seja, uma equipe fica de fora, assim que a primeira equipe que está jogando perder, essa equipe de fora entra no seu lugar e a equipe que perdeu espera para fora até o momento que uma outra equipe perca. Esse seria o rodízio. E nesse caso, nenhum jogador iria ficar ocioso, pois qualquer jogador ocioso poderia ajudar a recuperar as bolas que saíssem do jogo, saíssem da zona do jogo. Outras variações seriam aumentar o número de bolas, que nesse caso seria um estímulo maior para a visão periférica e para o princípio de evitar levar o ponto. Queimar a perna depois de 2 passes, pelo menos de 2 passes, que estimularia os passes, nesse caso seria uma forma de estimular os passes, e queimar a partir das laterais, ou seja, o morto também poderia se ocupar das laterais do campo. Dessa forma, seria um estímulo para uma maior visão periférica, para estimular a visão periférica e tornaria o princípio de evitar tomar o ponto um pouco mais difícil. Para a terceira atividade, nós faríamos um dodgeball adaptado, que tem o objetivo de poder passar a experiência mais próxima possível do dodgeball como ele é realmente praticado. E fazendo adaptações em questão de complexidade e dinamicidade do jogo. Como adicionar um morto, onde o dodgeball não tem morto no dodgeball, então uma das adaptações seria adicionar um morto ao redor da própria equipe, para poder recuperar as bolas de maneira mais fácil e deixando o jogo mais dinâmico. A duração de 15 minutos, lembrar para aproveitar a divisão de times da atividade anterior, para economizar esse tempo. E caso é uma aula para mais ou menos alunos, fazer adaptações no tamanho da quadra, no tamanho dos times e no número de bolas utilizadas. Possíveis perguntas que nós poderíamos fazer ao final da aula. A gente poderia perguntar aos alunos se já conheciam a queimada, se já sabiam que ela é considerado um esporte em outros países. Nós também poderíamos perguntar o que elas acharam da aula, quais foram as suas dificuldades, de modo geral, da aula. E também poderíamos perguntar se elas conseguiram sentir a diferença a partir dos questionamentos que nós levantamos durante o desenvolvimento da aula. Vale dizer que são muitas perguntas para a gente fazer e a gente poderia sentir qual seria a mais pertinente
Bom, nosso trabalho chega ao fim e essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada a todos pela atenção.